que é regressão, para que serve regressão linear, né? Primeiramente, vocês têm que entender que regressão linear você sempre vai utilizar para correlacionar variáveis. Duas variáveis, múltiplas variáveis e variáveis numéricas, variáveis quantitativas. Ou seja, você vai usar para, por exemplo, estimar quantas pizzas eu vou vender se eu fizer 100 propagandas no Instagram. Não sei, uma publicidade. E além de você também correlacionar as variáveis, você também prediz os resultados. Você vai predizer. Isso é muito importante, né? Para uma empresa, para um setor financeiro, até mesmo para a medicina, que é a minha área, predizer fatores de obesidade, de risco de obesidade. E ela é diferente da classificação. Por quê? Porque a classificação, como vocês podem ver aqui no gráfico, à direita, ela vai dividir, né, em dois rótulos. Por exemplo, 2, 3 rótulos. Abelhas, nos tipos de abelhas, se a abelha é tipo A, tipo B. E você realmente divide em clusters. Enquanto a regressão, você vai estabelecer uma correlação entre elas. Pode ser positiva, negativa, pode não haver correlação nenhuma. E como Manuel já falou também, correlação não significa causalidade. Você pode descobrir uma correlação que não faz nenhum sentido. E muitas vezes pode estar associado a uma amostra com N muito baixo, suas variáveis não serem muito fiéis à realidade, o seu modelo também pode não estar dos melhores, né? Enfim, outros exemplos que a gente pode ver de regressão linear as despesas da família com a renda familiar, o histórico de investimentos e o índice de lucros. Enfim, é muito aplicável a regressão linear em diversos parâmetros. Aqui temos um exemplo que a gente pode utilizar para tentar correlacionar duas variáveis. No caso, a gente está usando renda e gastos. A renda sendo uma variável exploratória, ou seja, a variável que é independente, né? O nosso eixo X da nossa equação da reta. A variável que a gente já tem. E os gastos seriam nossa variável dependente, nosso eixo Y, né? A variável que a gente quer prever. Porém, como a gente pode ver nesse gráfico, essa família provavelmente não tem um controle financeiro muito bom, porque não tem nenhuma correlação entre a renda e os gastos dela, né? Tem vezes que ela gasta muito, mas ganha menos, tem vezes que ela ganha pouco e gasta menos ainda ou mais ainda, enfim. Como podemos ver, não dá para você estabelecer nenhuma correlação entre a renda e os gastos dessa família especificamente. Inclusive, se você tentar predizer os gastos do próximo mês, provavelmente vai ter um viés muito grande e não vai dar para ser confiável os seus dados. Como podemos diminuir o erro da nossa equação de reta, né? Porque, afinal, a gente está tentando fazer um modelo que se ajuste melhor aos nossos dados possíveis. Porque a gente vai ter lá, né, um modelo que tem várias variáveis, diferentes variáveis, e a gente sempre vai querer fazer a melhor reta, porque a gente sempre quer acertar, né? E como é que a gente faz isso para fazer o menor erro possível? O erro seria justamente essa distância aqui, né? Esse delta, essa diferença entre o valor real e o valor que foi previsto. Como a gente faz para diminuir esse erro? Pelos nossos ajustes de parâmetros. Eu trouxe aqui 2 exemplos para vocês conhecerem. O Design Matrix, que ele é utilizado muito quando tem poucos atributos, ou seja, quando é uma regressão linear que não é múltipla, ou sei lá, tem três variáveis, enfim, tem poucos atributos. E a gente utiliza a inversão de matrizes. O Gradient Descent, ele é muito, muito mais utilizado que o Design Matrix e ele possui um melhor desempenho para vários atributos, né? Uma regressão múltipla. E ele busca atingir o mínimo global de uma curva, dessa curva aqui, desse gráfico que a gente pode ver. E o que significa esse mínimo, né? Bom, primeiramente, esse eixo aqui é como se fosse o nosso erro, certo? Esse erro aqui que eu falei para vocês. E a gente vai pegar valores aleatórios, random initial value, e tanto do local que ele corta o eixo Y, que seria o nosso beta B0, como também da angulação, né, que seria o nosso B1. A gente vai pegar valores iniciais bem aleatórios e a gente vai ficar testando, até que a gente chegue ao nosso erro mínimo, que seria a nossa equação de reta mais perfeita, que mais se ajuste aos nossos resultados. Aqui está a equação da regressão linear, que é muito semelhante e análoga à nossa equação da reta, né, de matemática, y igual a x mais b, sendo o B0 o B, né, que é o lugar que corta o eixo y, e o B1 o A, né, a nossa angulação. A regressão linear múltipla, que a equação é
bem semelhante, a única diferença é que você vai ter mais variáveis explanatórias. Ou seja, vai ter B2, X2, B3, X3, até BN, XN. Só uma coisinha, essa notação aí que ela colocou é a notação aberta da matriz, galera. É como se tivesse feito produto matricial. Eu imaginei isso. Aquela notação que vocês veem é a notação matricial. Essa notação é a notação da equação aberta. Só para ficar claro. Isso é a mesma coisa, mas notação matricial e notação aberta, como combinação linear. Enfim, foi isso, o aporte teórico de regressão linear. A gente tentou realmente trazer uma coisa mais introdutória e básica e simples para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem falar com a gente, ou agora mesmo podem tirar. Pronto. A gente já finalizou a parte introdutória de regressão linear, a gente vai agora para a aplicação, que vai ser com o Adriel. Pode compartilhar a sua tela, né? Tá aparecendo aí, pessoal? Tá aparecendo. Bom, boa noite. Eu fiquei responsável pela parte da implementação de regressão linear simples e múltipla. Bom, sem mais delongas, né, vamos para a parte da implementação. Bom, vai ser necessário importar a biblioteca Pandas para a gente separar e receber a base de dados. Importar a biblioteca Matplotlib para a gente plotar os gráficos. Vamos fazer aqui. Eita, espera aí. Deixa eu rodar aqui o código. Meu Jesus. Ajuda aí. Fica Sim, só, pronto. fica só inicializando ali. Aí a gente agora vai atribuir nosso data frame a uma variável que eu nomeei de base. A gente vai fazer pd.readsSV e o link no GitHub. E aqui eu coloquei para a gente visualizar o nosso data frame. Aqui temos duas variáveis, pressão e espessura, com 20 amostras e, no caso aqui, são duas colunas. Aí, o que a gente vai querer? A partir da pressão, a gente vai tentar estimar a espessura. Ou seja, a pressão ela vai ser a nossa variável independente e a espessura vai ser a nossa variável dependente. Aí aqui a gente vai fazer a gente vai plotar o nosso gráfico de dispersão para a gente ver como é que elas estão correlacionadas. Vou usar o scatter, que seria o gráfico de dispersão. Aí aqui seria a variável nossa variável independente e aqui a nossa variável dependente, o eixo x e o eixo y. E aqui a gente adicionou um título para o gráfico, uma x-label e uma y-label, para ficar melhor a visualização do que a gente está vendo. Deixa eu executar. Aqui, ó. Correlação linear, pressão aplicada e espessura da garrafa. Que é uma correlação que negativa e bem fortezinha, que a gente dá para perceber que os pontinhos estão bem juntinhos. Por que negativa? Porque aumentando a pressão, a gente percebe que a espessura da garrafa ela tende o quê? A diminuir. E aumentando a espessura da garrafa, a pressão aplicada o quê? Tende a diminuir. Ou seja, são correlações negativas. Bom, nessa parte aqui é que a gente vai fazer a divisão entre variável independente, que é a nossa pressão, e a variável dependente, que é a nossa espessura. E a gente vai pegar o quê? Os valores. Então, a gente vai usar esse ponto values. Aqui que a gente precisa ter uma atenção é que o modelo, ele, na variável independente, ele aceita apenas arrays 2D. E se você for visualizar aqui, ó, independente, deixa eu rodar de novo. Ó, você vê que só tem o quê? Uma linha. Ela é uma variável
unidimensional. Transformar ela de 1D para 2D a partir da função reshape. Aí, esse -1 quer dizer que a gente não vai mexer na quantidade de linhas, mas a gente vai adicionar o quê? Uma coluna. Eu vou até colocar aqui para vocês visualizarem. Ó, linhas, muitas linhas e apenas uma coluna. Ou seja, a gente transformou de um array 1D para um array 2D. A gente vai importar o nosso modelo linear a partir do sklearn Linear Model. Vamos instanciar nossa classe, ou seja, vamos criar um objeto que é o nosso regressor simples. Aqui, o famoso ponto fit, que a gente vai treinar, no caso, vai tentar achar os valores dos coeficientes. Aí, no primeiro parâmetro, a gente vai passar a nossa independente. E, no segundo parâmetro, a gente passa a nossa dependente. A gente vai fazer algumas estimativas. No caso, essas estimativas aqui vai ser em relação às nossas variáveis independentes. A gente vai usar elas mais à frente para plotar a nossa reta, a reta que foi ajustada pelo modelo. E pronto, ele já fez o ajuste, já encontrou a melhor reta e já fez as predições. Bom, aqui a gente vai visualizar quais foram os coeficientes encontrados no ajuste. Esse aqui vai ser o coeficiente em relação à pressão, e esse aqui é o coeficiente de intercept, que é aquele que, tipo, se a pressão for 0, o valor da espessura vai ser esse aqui. A gente também pode perceber que, pelo fato de ser uma correlação negativa, esse coeficiente aqui ele vai ser negativo. O que ele quer dizer? Se você aumentar a pressão em uma unidade, a espessura ela tende a diminuir 0,04. Aqui a gente vai fazer um plottamento do gráfico de dispersão e também plotar aquela linha lá que a gente do ajuste do modelo. E para isso a gente vai passar a variável independente, as variáveis independentes e os resultados. A gente fez uma estimativa e na cor vermelha. E aqui são aquele mesmo processo. Adicionar o título, xlabel e ylabel. Ó, perceba que aqui a gente tem o gráfico de dispersão e a linha que foi ajustada pelo modelo. Ou seja, essa linha é a que traz o menor erro para as amostras em relação à estimativa e o valor real. Ou seja, ela é a que traz o menor erro possível. Bom, foi bem assim introdutório mesmo. A gente vai agora partir para regressão linear múltipla, né? Aqui o data frame eu decidi colocar na base 2 para, no caso, confundir o pessoal. pd.read.csv e o link lá no GitHub. Isso aqui para a gente visualizar o nosso data frame. Dessa vez a gente tem 40 amostras e 4 colunas. Só que essa daqui a gente pode descartar porque ela não vai ajudar em nada, não quer dizer nada, é só apenas uma indexação aqui. Bom, a gente tem o preço do apartamento, tamanho do apartamento e idade do prédio. Nessa base de dados, a gente vai querer estimar o preço do apartamento a partir do tamanho dele e da idade do prédio. Uma regressão linear múltipla. O dependente e o tamanho do apartamento e a idade do prédio vai ser as nossas duas variáveis independentes. Vamos lá descer. Aquele mesmo processo de dividir, só que aqui eu estou usando outra forma. Você pode usar também pegando pelo nome da coluna, ou dessa forma aqui. Que você vai pegar o data frame, ponto e lock. Aqui são as linhas e as colunas. Ou seja, se você deixar só os dois pontos, ele vai pegar todas as linhas. Ou seja, vai pegar todas as amostras. Nessa parte aqui, ele vai pegar a coluna 2 até a 3. Mas por que até a 3? Esse aqui está 4. É porque esse 4 não entra no intervalo. Ou seja, ele vai pegar da coluna 2 a 3. Que seria, ó,
a coluna 0, o apto, coluna 1, preço, coluna 2, tamanho, e coluna 3, idade e prédio. Ou seja, ele vai pegar a coluna 2 e a coluna 3. E aqui, né, que é a nossa dependente, que vai pegar a coluna 1, seria essa daqui. Temos aqui o preço, ou seja, 0 e 1. Vamos rodar. Bom, aqui a gente vai plotar novamente o gráfico de correlação, só que aqui vai ser cada variável independente, a gente vai ver como ela está correlacionada com a variável dependente. É aquele mesmo processo, o scatter. Aí aqui no caso a gente vai querer pegar a primeira coluna, porque como a gente fez aqui, ele dividiu entre duas. No caso, essa aqui vai ser a primeira, a 0, e essa aqui vai ser a última, a 1. Aí esse gráfico aqui vai ser em relação ao tamanho do apartamento e o preço dele. É aquele mesmo processozinho, título, X-label, Y-label. Bom, aqui a gente pode perceber que é uma correlação positiva, porque enquanto a gente aumenta o tamanho do apartamento, o preço dele ele tende o quê? Tende a aumentar. E também não é uma correlação assim muito forte, né? Vocês veem que tem muitas amostras dispersas aqui. Um momento. Foi mal. Nessa parte aqui, a gente vai plotar em relação à idade do prédio e o preço dele. Ou seja, a gente vai passar aqui a coluna, que seria a coluna 1. Bom, pelo que vocês estão vendo aqui, existe uma correlação que é negativa, porque enquanto tende a aumentar a idade do prédio, ele tende a diminuir. E, novamente, não é uma correlação muito forte, né? Porque a gente percebe aqui que as amostras estão bem dispersas. Bom, aqui a gente vai fazer a importação. No caso, não é necessário você fazer. Se você fizer essa de forma assim, que a gente fez contínua, fazendo linear, porque a gente já importou essa biblioteca, a gente já fez isso lá em cima. Mas se você for fazer de forma independente, você vai ter que importar essa daqui novamente. Bom, a gente vai instanciar a classe novamente, ou seja, a gente vai criar outro objeto, no caso aqui é um regressor múltiplo, e vai ser aquele mesmo processo de ajustar, encontrar aqueles coeficientes. E aqui a gente está fazendo algumas estimativas. Deixa eu pegar para mostrar aqui para vocês. Ou seja, criamos o regressor múltiplo, ajustamos, ou seja, achamos os melhores coeficientes e fizemos algumas previsões. No caso, essas previsões foram em base do nosso dataset aqui que a gente tem. A gente usou as próprias amostras. Aqui foram as previsões, ou seja, as estimativas. No caso, a gente não vai usar isso aqui para plotar o gráfico. Eu usei outro método lá para ficar mais simples. E aqui é a mesma forma de ver os coeficientes. Temos o coeficiente em relação ao preço do apartamento e aqui é o coeficiente em relação à idade do prédio. E aqui é aquele lá, intercept. Que se o preço se o tamanho do apartamento e a idade for 0, o preço vai ser isso aqui. Bom, perceba também que pelo coeficiente você já vê como está a correlação, né? Você vê que é positivo e aqui é negativo, como a gente viu aqui, ó. Uma correlação positiva e uma correlação negativa. Bom, para a gente fazer o gráfico, como a gente tem 3 variáveis, a gente vai ter o quê? 3 dimensões. Aí eu usei esse método aqui. A gente vai precisar importar a biblioteca NumPy. Vai ter que criar um sistema de coordenadas a partir desse método aqui do NumPy, que é o Mesh Grid. X, ou seja, as nossas independentes, que zero, e o Y, que no caso é a nossa coluna 1, que são as idades, a idade do prédio. Ou seja, temos aqui o tamanho do apartamento e temos aqui a idade do prédio. E a gente vai ter que... No caso, a gente está fazendo previsões, querendo ou não. A gente está prevendo, estamos estimando para depois criar o gráfico. Perceba que eu usei os coeficientes lá que foram encontrados pelo modelo. Quer dizer, tá aqui. Os coeficientes que foram encontrados pelo modelo.
No caso, esse aqui, ó, pode perceber que ele está na posição 0. E esse aqui, que está na posição 1. Regressor, no caso, o nosso coeficiente de intercept, que é aquele lá que intercepta o eixo Y. No caso aqui, ó, a gente está pegando as nossas coordenadas, ou seja, as nossas variáveis independentes, e estamos multiplicando pelos seus respectivos coeficientes para fazer as estimativas, ou seja, a gente está criando uma coordenada a partir das estimativas. Aqui a gente vai criar o nosso gráfico, né? E eu escolhi o tamanho 7.7. Achei já suficiente para visualizar. A partir do plt.figure. Aqui a gente vai adicionar um plano no gráfico, ou seja, add subplot. No caso, como é 3 variáveis, a gente vai precisar de uma projeção 3D. E aqui realmente a gente vai plotar o gráfico, ou seja, plot faz, e aqui temos as coordenadas x, as coordenadas y e as coordenadas z, ou seja, as nossas independentes e quais foram as estimativas. E eu coloquei esse CMAP Virides para plotar um gráfico com temperatura, para a gente visualizar o aumento do preço. Vamos rodar. Ó, tá aqui, ó. No caso, foi formado um plano. Ó, perceba que, por exemplo, a gente pegar isso aqui, ó, idade do prédio 14 e tamanho do apartamento 70. Pode ver que assim, eu acho que dá para visualizar muito bem aí como é que tá esse plano, assim. Dá para ver o que é que tá acontecendo aqui. Tipo, se você pegar, você vê que ele tá bem ali na pontinha. Você vê que a temperatura do gráfico tá bem baixa, ou seja, o preço do apartamento ele é bem baixo. Já se você for aumentar o tamanho do apartamento e diminuir a idade do prédio, você percebe que ele está bem lá em cima, onde está mais claro. Ou seja, que indica que o preço está aumentando. Bom, só foi essa implementação bem básica mesmo, bem introdutória, acho que acabou pegando aí um pouquinho do pessoal aí, mas foi isso, bem introdutório mesmo.